Olá galera, vamos falar um pouco sobre Android. De acordo com pesquisas realizadas, mais de 3 bilhões de pessoas possuem um telefone celular. Com o crescimento no mercado de telefonia móvel e com as tecnologias encontradas em diferentes modelos, os usuários estão buscando aparelhos mais modernos, onde podem desfrutar de diversas funcionalidades. Além disso, algumas empresas, visando lucro particularmente, e visando também oferecer um melhor serviço para os seus clientes, estão adotando essas tecnologias para facilitar e aproximar o cliente de sua empresa, através de serviços oferecidos, como, por exemplo, Fale Conosco, extratos bancários, entre outros. Para atender essas tecnologias e deixar os usuários satisfeitos com a mobilidade, a Google lançou o Android. A Open Handset Alliance é uma aliança de diversas empresas com a intenção de criar padrões abertos para a telefonia móvel. Entre as empresas participantes estão a Google, HTC, Intel, Motorola, Samsung, entre outras. Segundo Lecheta, o sistema operacional do Android foi baseado no kernel 2.6 do Linux e é responsável por gerenciar a memória, os processos, threads e a segurança dos arquivos e pastas, além de redes e drives. Nesse vídeo, você irá aprender como criar uma interface gráfica e utilizar reconhecimento de gestos para aplicativos Android. Eis a nossa aplicação. Trata-se de uma calculadora onde o usuário irá inserir os algarismos e a operação desejada através de gestos feitos na tela do celular. Por fim, a nossa aplicação irá exibir o resultado da operação realizada. Vamos agora falar um pouco sobre interface gráfica para aplicativos Android. Todo aplicativo criado em Android para manipulação pelo usuário necessita ter uma interface para interação entre o usuário e o software. Entre os componentes de uma interface gráfica estão a tela, botões, caixas de texto, imagens, animações e etc. Vamos mostrar rapidamente a nossa aplicação já pronta e identificar alguns desses itens. Inicialmente, temos uma imagem que identifica em qual tela o usuário se encontra. Abaixo dessa imagem, temos um botão, Calculador Android, meramente ilustrativo para identificar o software ao usuário. Se clicarmos nesse botão, nada acontece. Abaixo desse botão temos um texto que passa instruções para o usuário sobre como utilizar o aplicativo. E abaixo uma imagem. Utilizando uma pequena animação para passar a tela, nós temos mais uma vez o botão, meramente ilustrativo, e a área onde o usuário irá interagir com o software. Podemos perceber que todo gesto feito pelo usuário nessa área veio parar aqui em uma caixa de texto, 3-2. Na realidade, são 3 caixas de texto com a mesma cor do plano de fundo da nossa área de trabalho. Mais uma vez utilizando a animação, passamos para uma terceira tela, onde uma caixa de alerta de diálogo informa o resultado do cálculo feito pelo nosso usuário. Clicamos em OK. Voltamos para a primeira tela utilizando a animação. Todos os itens que mostramos são criados em um arquivo XML para Android, que é criado quando iniciamos um novo projeto Android no Eclipse. Esse arquivo nasce com o nome de main.xml. Aqui está o nosso projeto, que se chama reggestos. No diretório res, layout, temos aqui o nosso arquivo main.xml. Vamos agora entender como criamos a interface gráfica do nosso aplicativo Calculador Android. No main.xml, trabalhamos com tags, onde cada tag significa a criação de um componente. Você vai entender agora como criamos cada componente na nossa aplicação, Calculador Android. O primeiro componente que criamos foi o componente tela, através da tag linear layout. Dentro dessa tela, podemos especificar suas características e ainda colocar outros componentes.
Especificamos aqui a dimensão, orientação, cor de plano de fundo e a ID. A ID é importante, pois identifica o componente e pode ser utilizada mais tarde pelo nosso código Java. Ainda dentro dessa primeira tela, acrescentamos a criação de um quadro, o Frame Layout. Esse quadro vai conter algumas especificações e vai conter um outro componente, a tag ImageView. Essa tag é um espaço reservado para mostrarmos a imagem da identificação da tela para o usuário. Assim, encerramos a criação do nosso componente quadro. Um terceiro componente que utilizamos para essa tela é o componente ViewFlipper. A Widget ViewFlipper tem a função de agregar várias telas ou várias visões, porém vai mostrar apenas uma por vez. Utilizamos a tag ViewFlipper, damos a sua identificação, especificamos suas dimensões e partimos para a criação da nossa primeira visão ou da nossa primeira tela. Criamos uma tela como Linear Layout. Depois, acrescentamos uma tabela a essa tela, apenas para organizar melhor os itens. Dentro dessa tabela, nós inserimos a primeira linha. Essa primeira linha vai conter o componente Button, um botão. Esse botão tem identificação, tem as dimensões, texto, cor do texto e o tamanho. Encerramos assim a criação da nossa primeira linha. Vamos adicionar uma segunda linha à nossa tabela. Dessa vez, essa segunda linha vai conter uma tag chamada TextView. A TextView é um texto que é mostrado para o usuário. Inserimos as características. Dentro dessas características, temos o próprio texto, que é exibido para o usuário. Encerramos a criação da nossa segunda linha. E logo abaixo da nossa segunda linha, nós colocamos um visualizador de imagem, novamente. Porém, com uma diferença. Esse visualizador de imagem terá a especificação da imagem que ele irá exibir. Nesse caso, a imagem Calc, que fica dentro de uma pasta chamada Drawable. Essa pasta armazena todas as imagens utilizadas pela nossa aplicação e se chama Drawable-MDPI. Aqui está a nossa imagem, Calc. Encerramos então a criação da nossa tabela e assim encerramos a primeira tela do nosso componente ViewFlipper, que é essa tela. A imagem que identifica a tela ao usuário, o botão com o texto calculador Android, a TextView que criamos com algumas instruções para o usuário e a nossa imagem, Calc. Vamos agora criar a segunda visão da nossa Widget ViewFlipper, que é a segunda tela da nossa aplicação. Criamos a segunda tela com a tag Linear Layout, colocamos algumas especificações e criamos mais uma vez uma tabela dentro da nossa tela. Essa tabela apenas para organizar melhor os itens. Com a tag TableRow, criamos a primeira linha da nossa tabela e inserimos um botão, o componente Button. Especificamos algumas características para esse botão e encerramos a criação da primeira linha da nossa tabela. Partimos agora para criar mais uma linha para a nossa tabela. Porém, dentro dessa linha, mais uma vez utilizamos o componente Criação de Tela para organizar três caixas de texto, que são as caixas de texto que vai apresentar os números escritos pelo usuário e a operação digitada por ele. São três caixas de texto exatamente iguais, com especificações de ID, dimensão,
cor de plano de fundo, que é a mesma cor do plano de fundo da nossa tela, o que dá um efeito de caixa de texto invisível, tamanho do texto e ainda a cor do texto. Nesse caso, a cor do texto em código HTML. Criadas essas três caixas de texto, nós encerramos a criação da nossa tela e encerramos a criação da nossa linha. Inserimos ainda um componente chamado Gestory Overlay View, da classe Gestory do Android. Essa Gestory Overlay View tem como responsabilidade identificar os gestos escritos pelo usuário no momento da sua operação. Posteriormente, encerramos a criação da nossa tabela e encerramos a criação da nossa segunda tela, que ficou assim: apenas um botão e as caixas de textos que estão aqui, porém invisíveis para o usuário. Apenas quando ele escreve, elas são preenchidas. Vamos agora para a criação da nossa terceira e última tela, que é a tela que exibirá para o usuário o resultado final da operação. Observe que essa caixa de alerta e diálogo, ela não é criada na main.xml, e sim no nosso código Java. Na main.xml, vamos acrescentar apenas a tela na View Flipper e o botão Cálculos Efetuados. Partimos agora para a terceira visão na nossa View Flipper. Criamos a tela com a tag Linear Layout, inserimos mais uma vez uma tabela. Dentro da tabela, inserimos a linha e o botão contendo o texto Cálculos Efetuados. Essa terceira tela, bem mais simples do que as outras duas. Encerramos então a criação da nossa linha. Encerramos a criação da nossa tabela e da nossa tela. Assim, encerramos a criação do nosso componente ViewFlipper e fechamos a criação daquela primeira tela criada que serve como base para todos os outros componentes. Com isso, pessoal, criamos toda a interface gráfica necessária para a utilização na nossa aplicação. Apenas mais um detalhe: criamos a pasta Anime e dentro dessa pasta criamos arquivos XML Android, que são a parte de animação na nossa transição de telas para a esquerda e direita. Vamos agora para o nosso código Java. Dentro da nossa Request Activity, nós criamos um método para mover as telas. Esse método é o onTouch e recebe como parâmetro uma view chamada tela e um evento. Fizemos apenas um switch para pegar a ação que foi feita e um case para pegar a ação quando pressionado. Ele armazena a variável do ponto X onde foi pressionado nessa variável, valor init x. E quando o usuário soltar a tela, ele vai armazenar a variável do ponto X onde a tela foi solta no valor atual X. E vamos apenas fazer um if para mover as telas. Temos aqui a identificação da posição da tela, se é diferente de 1. No caso, a identificação das nossas telas começa com a primeira tela sendo 0, a segunda sendo 1 e a terceira sendo 2. Se for diferente de 1,
ele vai fazer mais um se aqui, armazenar a referência no nosso View Flipper e vai configurar a nossa animação. A animação que criamos na pasta Anime, para a direita. Com esse if, nós estamos movimentando a tela para a direita. Esse trecho do código é responsável por mostrar a tela. Agora, vamos movimentar a tela para a esquerda, com mais um if. Caso o valor inicial seja maior do que o valor atual, mais uma vez ele armazena a referência do View Flipper e mostra o próximo layout. Todos esses dois ifs de movimentação para a direita e esquerda estão dentro de um if, que já falamos como se a tela tivesse diferente da segunda. Caso a tela seja a segunda, mais uma vez utilizamos dois ifs para movimentar para a direita e para a esquerda. Apenas com esse código podemos movimentar a tela e utilizar a nossa View Flipper. Bem, agora que já temos a interface gráfica necessária para a construção da nossa aplicação, vamos à segunda parte, que inclui reconhecimento de gestos, um recurso bastante interessante para aplicações Android. Para realizar um reconhecimento de gestos, utilizamos uma aplicação chamada Gesture Build, que é responsável pela criação dos gestos, e a Gesture Overlay View, que é uma classe da API que detecta os gestos. O Gesture Build é um aplicativo que vem no SDK do Android. Para rodar a aplicação no emulador do Eclipse, primeiramente criamos um projeto onde chamaremos de Gesture Build. File, New, Android Project. Vamos então dar o nome a esse projeto. Marcar o target. Create. E escolher Gesture Build. Agora finalizar. Bem, feito isso, vamos então executar esse projeto que acabamos de criar. Vamos mostrar aqui o emulador. Esperar carregar. Bom, gente, nossa aplicação já existe alguns gestos criados. Por isso vocês podem verificar esses gestos aí. Mas se por acaso você quer criar um novo gesto, você vem aqui, dá um nome a esse gesto, por exemplo, número 3. Então pode fazer o gesto. Feito isso, clica em Done. Esse gesto foi salvo no nosso arquivo de gestos. Arquivo esse que será necessário para a nossa aplicação. E para você saber exatamente onde você vai obter esse gesto através da IDE, você vem aqui em DDMS,
explora a pasta MNT, explora a pasta SD-Card. Então podemos visualizar o nosso arquivo de gestos. Para salvar esse arquivo no nosso diretório, clicamos aqui nesse disquete e vamos em salvar. Pronto, gente. Feito isso, você já está com o arquivo de gesto feito e salvo no diretório da sua máquina para posteriormente ser usado na aplicação. Pois bem, galera. Agora que você já sabe criar seu gesto, vamos entender a nossa classe Active e os textos de código responsáveis por detectar os gestos. Como foi explicado anteriormente, quando criamos nosso gesto, um arquivo é criado e esse arquivo será salvo dentro do diretório RAW criado por você. Esse diretório é encontrado dentro da pasta res. Aqui está nosso arquivo de gesto. Agora que temos um conjunto de gestos, vamos carregá-lo dentro do aplicativo usando o gestor library. Declaramos uma variável. E aqui está o momento do código que acabei de falar. Para iniciar o reconhecimento de gesto na nossa aplicação, também temos que adicionar ao layout da XML um gesture overlay view. Feito isso, sempre que um usuário faz um gesto, o método onGesturePerformance Listen é chamado. E aqui está o momento que instanciamos esse método. Com isso, esse método pode também nos trazer uma lista dos gestos criados. Ok? Vamos então aqui partir para a nossa aplicação. Com o emulador já carregado, essa é a nossa interface. Vamos passar para a próxima tela e criar um gesto. Voltando ao Eclipse. Aqui está o momento do código. Ele verifica se existe algum gesto e se testa se algum gesto coincide com o que está lá no arquivo da gesture, né? O arquivo de gesto, nosso arquivo de gesto. Encontrando, ele testa se a variável no A contém algum valor. Esse teste está presente na classe Operações Básicas. Aqui o momento, se testa no A for diferente de -1, ele retorna a verdade, se não retorna falso. Voltando aqui a nossa classe Activity, vamos verificar esse if. Se não testa no A, ou seja, se testa no A igual a falso, coloque o valor 1 na variável no A. Se você percebeu, a partir do momento que o usuário fez um gesto, apareceu logo na nossa interface o gesto criado. Esse é o momento do código, você pode verificar aqui. O método get no A. Ok? Voltando para a aplicação, vamos usar aqui um operador, por exemplo, de dividir. No código também ele reconhece esse gesto, que nós chamamos de BD, barra de divisão, e já seta a barra de divisão no nosso layout. Ok? Para simplificar a explicação, vamos aqui repetir o mesmo gesto.
Vamos colocar novamente o número 1. Essa parte do código já foi explicada, que ele mostra novamente o número que o usuário fez o gesto. Passando para a próxima tela, temos o nosso resultado final. Podemos observar esse texto do código aqui. Ele dá um get diálogo result, e esse get diálogo result é chamado aqui, informando o valor da operação. Ok, gente, essa é a nossa aplicação. Uma calculadora onde o usuário não usará o teclado, e sim o gesto para obter o resultado esperado. Agora, apenas para termos de demonstração, nós fizemos um cálculo bem simples para você facilitar o entendimento. Mas podemos também usar outros gestos. Por exemplo, 3 menos 2. Passamos para a próxima tela. Resultado 1. É isso aí, galera. Essa é a nossa pequena aplicação. Espero que com isso vocês possam desfrutar ao máximo e aprimorar cada vez mais o conhecimento de vocês.